Que a graça e que a paz de Cristo permaneça com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs, nessa noite de culto ao Senhor, noite de celebração e noite também, como não poderia ser diferente, de investirmos e dedicarmos um tempo especial para ouvirmos a voz do Senhor falar aos nossos corações. E nessa noite, queridos, nós iniciaremos uma sequência de duas pregações, uma exposição do Salmo de número 40, dividida em duas partes, e onde vamos então refletirmos sobre um tema muito especial, um tema muito importante que o Senhor colocou no coração do pastor para estar falando à igreja neste e no próximo domingo. Se você nos visita hoje, já fica o convite especial para que retorne na próxima semana, no domingo seguinte, para também ouvir o término dessa pregação que começará hoje, terminará na próxima semana. E esse tema, queridos, é o que está exposto na nossa tela, no Salmo 40, de 1 até o verso 17. Nós vamos em 2 domingos refletir sobre a necessidade, caminhando sob a dependência de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias então para acompanharmos a leitura desse texto sagrado. Salmo capítulo de número 40, versos de 1 até o verso número 17. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra do Senhor para então refletirmos no que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Salmo de número 40, versos de 1 até o verso número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante de nós está a tua santa palavra. E nós não teríamos condições algumas, Senhor, de compreender o que ela tem a nos dizer, a nos ensinar, se não tivéssemos, Senhor, a segura e certa ajuda do teu Santo Espírito. É nesse sentido que pedimos que tu, Senhor, possas nos agraciar, Pai, com revelação da tua parte,
não revelações, Senhor, aleatórias e desnecessárias, mas com esta revelação queremos inundar os nossos corações, que é e são as Escrituras Sagradas. Enche o nosso coração delas. Enche o nosso coração, Senhor, de reverência nesse momento e concentração. Tira, Senhor, do nosso caminho a desconcentração, o desprezo pela Tua mensagem. E eu te peço, Pai, que apesar das minhas limitações, do meu pecado, da minha condição humana, Tu possas usar-me, Senhor, a falar à Tua igreja, para que fales e aqueça, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã, como também, Senhor, falaste a mim quando me deste, Senhor, este sermão. É assim que te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. No ano de 1823, Hugh Glass, um explorador e caçador de peles de animais, era um serviçal de uma grande empresa que fazia couro nos Estados Unidos, ainda no século XIX. Ele fazia parte de uma expedição nas vastas e inexploradas planícies norte-americanas. Durante uma dessas caçadas, Hugh Glass foi atacado por um urso pardo de aproximadamente 2,5 metros de altura. E com esse ataque, ele sofreu ferimentos extremamente graves que o deixaram incapaz de andar. Abandonado ali por seus companheiros naquela floresta, pois eles acreditavam que ele não sobreviveria, Hugh Glass ficou sozinho à beira da morte. Em meio a uma luta desenfreada pela sua sobrevivência, ele precisou enfrentar inúmeros desafios, incluindo terrenos traiçoeiros, de lamaçais, poços de areia movediça, dentre outros. Em um desses pântanos que Hugh, já extremamente ferido e debilitado, precisou atravessar, chegou ele a ficar preso em lama até a sua cintura. Exausto e muito desidratado, ele usou naquele momento de toda a sua força disponível, e é mesmo aquela que ele nem pensava que possuía, para se libertar. Agarrou-se ele em raízes de árvores e se arrastou para fora com sucesso. Foi uma das muitas batalhas solitárias que Hugh Glass precisou enfrentar nessa sua travessia da floresta até encontrar ajuda. Uma batalha desesperadora, mas que ele conseguiu chegar até o fim. Após muitas semanas se alimentando de frutas, insetos, carcaças de animais abandonados, Hugh Glass chegou a um forte e então recebeu os cuidados necessários, recuperando finalmente a sua saúde. A sua sobrevivência foi tão impressionante que a sua história se tornou uma lenda na América do Norte, inspirando até mesmo a gravação de um premiado filme que você conhece como O Regresso, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que inclusive foi premiado com este filme com o Oscar de melhor ator, interpretando Hugh Glass. Essa experiência, ela nos rememora sobre como em situações extremamente desesperadoras nós precisamos desesperadamente de socorro, de ajuda, e não podemos caminhar até o fim, embora inspiradora a história de Hugh Glass, sem a ajuda, pois todas essas façanhas seriam apenas uma história para contar que um homem morreu depois de enfrentar muitas labutas, pois se não tivesse esse forte no final da sua caminhada, ele certamente teria falecido. A sensação é a mesma encontrada aqui por Davi no Salmo 40, quando ele descreve aqui para nós, no texto que lemos, estar num poço de lama, afundado, um poço de perdição, que demandaria dele, como ele mesmo nos apresenta, necessidade premente, imprescindível de que ele fosse socorrido, resgatado, salvo por alguém, e este alguém é o Senhor. O Salmo 40 é um cântico de Davi, o grande rei Davi, composto em um momento em que ele enfrenta, experimenta livramentos extraordinários da parte de Deus. E embora esse texto, queridos, não especifique as circunstâncias exatas que ele estava passando, o grande rei Davi, o contexto histórico sugere que ele enfrentava situações de perigo extremo, possivelmente perseguições
do seu antecessor, Saul, que queria dar cabo de sua vida pela ameaça que ele representava após ter sido ungido rei de Israel pelo juiz e também sacerdote Samuel. Ou quem sabe fosse também um momento onde ele estava enfrentando e sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, diante das faltas de resoluções dentro do seu próprio lar, no tocante ao cuidado da sua família. Preocupou-se tanto Davi com o seu reinado, que de fato, muito notável na história do povo de Israel, lembrado até e mencionado por povos pagãos da época. Mas a sua família estava despedaçada. E quem sabe, quando escreve esse salmo, estava ele enfrentando as consequências de ter fechado os seus olhos para as consequências do pecado cometido por um de seus filhos em face de Tamar. Uma metáfora, o poço de perdição, uma ameaça que o grande rei Davi estava enfrentando e que demonstra simbolicamente o seu estado de desespero profundo no meio de uma aflição. Entretanto, queridos irmãos, Davi expressa a sua confiança no Senhor. Davi expressa a sua dependência de Deus para nos mostrar que somente o Senhor, diante desses poços, diante desses tremedais de lamas que nós vamos em algum momento da vida enfrentar, só o Senhor pode nos resgatar de lá com sucesso e firmar os nossos passos. Como diz aqui o texto no verso de número 2. Assim como Davi, assim como o exemplo que eu citei na introdução, Hugh Glass, esses homens precisavam desesperadamente de ajuda para escapar de uma cilada. Nós também continuamente dependemos do Senhor. Dependemos tremendamente do Senhor, pois só Ele pode nos resgatar das nossas adversidades espirituais, emocionais, familiares, físicas. Só o Senhor. Imagine você estar preso numa situação sem saída, como um atoleiro, uma areia movediça. Essa é a imagem que o salmista pretende nos transmitir do desespero, da perdição de alguém usando esses adjetivos para descrever sua necessidade completa de Deus, como alguém que não conseguirá com as suas próprias forças sair dessas situações. Mas no Salmo 40, queridos irmãos, Davi não quer ficar se lamentando. Davi não quer aqui ficar angustiado com murmurações, com autopiedade. Não! Nessa noite eu não te chamei aqui para ouvir sobre isso. E Davi também não nos chama a examinar esse vitimismo, esse coitadismo que tem muitas vezes tomado o coração de muitos crentes, lamentavelmente. Davi aqui ele não quer se lamentar, ele quer celebrar. Ele quer se regozijar sobre como o Senhor responde àqueles que nele confiam. Esse texto nos ensina, queridos, que a dependência do Senhor é recompensadora e, além disso, essencial para que você e eu experimentemos resgate, transformação e possamos ser colocados numa nova direção para o nosso viver. E ele nos dá aqui, queridos, 3 razões, 3 motivos divinos que nos incentivam a vivermos uma vida de reconhecimento disto, da necessidade que temos do Senhor, para vivermos uma vida caminhando sob a dependência do nosso Deus. O primeiro motivo que ele nos apresenta, queridos, para caminharmos na dependência do Senhor, é que o Senhor ouve o nosso clamor. Nós dependemos porque o Senhor ouve o nosso clamor. Você pode ler isso comigo em alta voz? Dependemos porque o Senhor ouve o nosso clamor. No verso 1, veja comigo na sua Bíblia, Salmo 40, verso número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra aqui traduzida como paciência, esperei com paciência no Senhor, vem do hebraico kavá, e significa esperar com grande expectativa, esperar confiantemente,
esperança sem sentido, ou uma esperança incerta, como muitas vezes nós temos quando começa um ano, e falamos um pouco disso no nosso último domingo de 2024, que já se foi, em 29 de dezembro, nosso culto de Ano Novo, falamos um pouco sobre essas expectativas que vêm e vão nas viradas de um ano para o outro, e assim tem sido na história da humanidade, e que muitas vezes são cercadas de incertezas. Mas essa esperança dita pelo salmista aqui, não é uma esperança cercada em algo que pode ou não acontecer. Fala ele aqui de uma esperança convicta, de uma esperança certa. E é esta paciência que ele adjetiva aqui para falar da sua esperança, ela é uma esperança com expectativa, confiada. Esse termo é usado também em outro texto para te ilustrar o que significa. Em Isaías 40, verso 31, quando o profeta diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam é o mesmo termo cavar no hebraico. Davi descreve uma espera ativa. É alguém que está esperando, está fazendo, está crendo, não é uma espera passiva. É uma espera marcada não pela incerteza, mas pela certeza de que Deus sempre ouve o nosso clamor. E veja bem, dizermos que Deus sempre ouve o nosso clamor, queridos, não significa dizer que Deus sempre dá o que a gente pede. Deus muitas vezes vai dar o que a gente precisa. Em muitas ocasiões ele vai nos desagradar naquilo que pedimos, e isso é para o seu bem, porque você não sabe pedir, porque você pede o que não precisa, porque o pedido que você está colocando diante do trono do Senhor em oração vai te amaldiçoar, vai ser algo que vai te afastar do caminho dele, pode ser algo que vai te prejudicar no seu desenvolvimento pessoal. São inúmeros exemplos que poderíamos ficar uma noite inteira citando, e que nos reforçam o entendimento, queridos, de que o Senhor ouve o nosso clamor, mas para fazer cumprir sempre, sempre a sua vontade. Não a minha, não a sua, mas a dele. Porque ele é soberano, ele é Deus, ele é rei e soberano sobre todas as coisas. Deus, diferente do que tem sido pregado em muitos púlpitos, lamentavelmente, ele não é alguém que trabalha para nos agradar, ele trabalha para que o seu nome seja revestido sempre de glória. E isso significa muitas vezes nos disciplinar, isso significa muitas vezes nos punir, significa muitas vezes dizer não, e às vezes até mesmo não responder às nossas orações, para nos ensinar algo, nos transmitir a importância da perseverança, da paciência. Mas, da mesma forma, não podemos esquecer que ele não cega os seus ouvidos, ele está sempre pronto a ouvir o clamor dos seus filhos. Na vida moderna, meus irmãos, muitas vezes nós buscamos respostas rápidas, soluções instantâneas. Hoje, com as inteligências artificiais da vida, temos visto muitas pessoas abrindo mão da busca por uma pesquisa em um livro, da consulta a pessoas para descobrir algo a respeito de uma igreja, algo a respeito de uma família, algo a respeito de uma pessoa. Tudo é internet. Tudo quem responde é o Google. Tudo quem responde é o ChatGPT. As pessoas não têm mais nutrido essa busca paciente pela descoberta das coisas que fazem sentido na nossa vida. Essa é a nossa realidade. Impaciência. Tudo tem sido tão rápido que esperar 5 dias para uma entrega de uma compra tem sido um milênio, um tempo inaceitável. Muitas vezes, as pessoas com as confirmações de visualizações de redes sociais têm causado uma extrema ansiedade no coração das pessoas, inclusive de crentes, que mandam uma mensagem para alguém e ficou azul, a pessoa não respondeu porque está vivendo, está fazendo alguma coisa importante. Mas não, as pessoas criam essa expectativa de que todo mundo tem que estar 24 horas à disposição sua ou minha.
Isso diz respeito a todos nós. Em algum momento você se inquietou com isso. E está errado. A impaciência nos leva, queridos, a confiarmos não no Senhor. A impaciência move o teu coração para crer em você mesmo, para crer nas pessoas, para confiar em homens. E aí você vai se esquecendo, pouco a pouco, de que o seu socorro vem apenas do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não criou o mundo em um dia, criou em 6, e no 7º dia descansou, porque tudo tem seu tempo. Nós precisamos ser revisitados nesta importante temática, queridos, que é a paciência, esperarmos no Senhor. A espera no Senhor, embora muito desafiante, é verdade. Eu confesso a vocês, para mim não é mais fácil do que para você seria. A espera no Senhor, embora desafiadora e muito dificultosa, ela é um necessário exercício de fé e de dependência. John Bunyan, o autor do Peregrino, pastor reformado, escreveu boa parte da sua principal obra-prima, o Peregrino, enquanto estava preso por pregar sem autorização do governo na sua época. Durante 12 anos preso, John Bunyan clamou a Deus em oração constante, aguardando pacientemente o tempo da sua providência. Sua dependência no Senhor, mesmo naquela grande privação, deu à igreja um dos livros mais inspiradores da história cristã. O Peregrino. Se você ainda não leu, tenha esse desafio para 2025, está começando. Anote na sua listinha de projetos. Ler O Peregrino. Né? Eu não vou nem te dizer que tem filme, para que você não veja logo o filme antes de ler o livro. Né? Tem essa coisa também. Mas, queridos, nesse momento de dificuldade, John Bunyan ele não desistiu, ele não pensou, agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha própria mão. Como José, preso lá no Egito, aguardou John Bunyan, aguardou José. Aguardam os verdadeiros servos do Senhor a providência que vem dele, porque nós dependemos dele. Nós precisamos dele, nós temos dele necessidade. Uma expressão que tem se perdido e que é muito importante, nós carecemos do Senhor. Entenda, sem ele nós não somos nada. E com ele, não importa o lugar onde você esteja, você já tem tudo. Numa prisão, ele usa esse tempo para glorificar o nome de Deus. Ou você pensou que um grande homem do Senhor, um grande servo de Cristo, vai ficar 12 anos numa cadeia, pintando paredes, fazendo risquinho, desperdiçando a sua vida. Se Deus permitiu que ele estivesse vivo lá, é para que o nome dele seja glorificado. Se ele permitiu que você atravessasse um tempo de desemprego, glorifique ao Senhor nesse tempo de dificuldade. Se ele permitiu que você enfrentasse uma doença sem cura, glorifique o nome do Senhor no curso dessa dificuldade. Se ele tem permitido que você atravesse perseguições por conta da sua fé, louvado seja o Senhor, porque você está no caminho certo. No Salmo 34, verso número 15, nos diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em Filipenses 4, verso número 6, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por quê? Porque o Senhor ouve o nosso clamor. Nós podemos depender dele, querido, de maneira tranquila, de maneira sossegada, porque ele ouve as nossas orações. Sabe quando você está conversando com alguém e falando, essa pessoa parece que está no piloto automático o tempo todo? Né? O piloto automático. A pessoa, você vai falando várias coisas e tal, e aquela pessoa, sei, não, pode deixar. Aí daqui a pouquinho ela pergunta, o que foi mesmo que você falou? Isso é de um desrespeito que não existe grau para definir. Eu costumo dizer que esses têm sido grandes prejuízos para a juventude do nosso tempo. Não apenas para a juventude, mas eu vejo gente madura também correndo nesses erros. Sentando numa mesa para ser entrevistado para uma vaga de emprego. Sim, pode ir dizendo.
e não prestou atenção em nada. E o que vai acontecer no final disso? Fracasso. Vai ser um péssimo profissional. E sendo um péssimo profissional, vai glorificar o nome de Deus? Vai ser uma pessoa que agrada o Senhor com a sua vida? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirmou no seu livro Manhã e Tarde, de 1866. Olha quanto tempo atrás ele nos diz uma verdade que é mais atual que o jornal de amanhã. Nosso clamor pode ser fraco, diz Spurgeon, mas o ouvido de Deus está sempre atento para ouvi-lo. Porque o nosso clamor é fraco mesmo. Você pede o que não precisa, como eu falei no início. A gente pede mais para a gente do que para os outros, como deveria ser o certo. Nós esquecemos de diversas coisas. Às vezes as pessoas ficam até angustiadas com esse esquecimento. É normal, geralmente, quando se tira aquele tempo, antes de dormir, o sono te pega, aí você acorda no meio da madrugada, e esqueci de dizer amém, como se fosse, né, um fato impeditivo. O Senhor está com seus ouvidos abertos. Com isso, eu queria dizer para você nessa noite, queridos, que uma das principais certezas que deve mover o meu e o seu coração para caminharmos ao lado do Senhor e estarmos continuamente caminhando sob a dependência dEle, é estarmos sendo conscientes das nossas falhas e das nossas limitações, da nossa necessidade dEle. Pois o Senhor ouve a oração dos seus filhos, o Senhor ouve os clamores do seu povo. Você pode pensar diversas vezes, é isso que o inimigo das nossas almas quer que você pense. Porque eu tratei mal o meu irmão, eu tratei mal a minha irmã, eu tive negligência com a minha vida espiritual, com a minha vida devocional lá do Senhor, então eu não vou orar, porque Deus não vai receber minha oração. Isso é falácia. Isso que o inimigo quer que você pense, pois é exatamente o contrário. Quando alguém recebe da igreja do Senhor como um ato de amor, diga-se de passagem, a imposição de uma disciplina, o afastamento da comunhão, o afastamento de um cargo, a primeira coisa que essa pessoa tende a fazer, isso vale para qualquer um de nós, é o DNA do ser humano. Ele vai se afastar, ele se envergonha. É o inimigo dizendo, você não é merecedor de estar lá. E como eu sempre digo para vocês, aqui na IPA, nas minhas pregações e estudos, ele só está meio certo. É verdade que você não é merecedor. Mas não é por ser merecedor que você estava aqui antes. É isso que ele não quer te dizer. Quem é merecedor pagou um alto preço, derramou o seu sangue carmesim, para que nenhum pecado de menores ou maiores proporções possa te impedir de acessar a sua graça. E é por isso que você pode ser motivado a depender dele, porque ele ouve o nosso clamor. Em segundo lugar, queridos, encontramos nesse texto uma segunda motivação para caminharmos sobre a dependência do Senhor. Está no verso de número 2. E aí nos diz que nós dependemos do Senhor porque o Senhor resgata e transforma a nossa vida. Você pode repetir isso comigo em alta voz? Dependemos porque o Senhor resgata e transforma a nossa vida. O verso 2 nos diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, ou de um atoleiro de lama, em outras versões, colocou os meus pés, ou firmou-os sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele tira-nos dessa nossa condição inacessível. Ele tira-nos dessa condição de atoleiro e coloca nossos pés bem firmes sobre uma rocha. O termo poço de perdição aqui no hebraico é Bor Shaon, refere-se a um lugar profundo e ruidoso. E a imagem que esse vocábulo hebraico nos transmite, queridos, é uma cova. É um poço cheio de água suja. Eu não sei quantos irmãos já tiveram experiência de um dos interiores do nosso estado tão belo que é o Pará e desfrutar daquele velho costume de ir no fundo do quintal, aquele baldinho com a corda e buscar água no
poço. Pô, água gostosinha, né? Quem já teve essa oportunidade. Agora imagine esse poço abandonado, esse poço totalmente contaminado, e alguém cai nele e se encontra ali perdido, sem socorro, à prontidão. Essa é uma metáfora muito bem colocada pelo salmista Davi para expressar desespero completo, insegurança. Exemplos similares vão aparecer na Bíblia, no Antigo Testamento, mais especificamente em Jeremias 38:6, no texto onde o próprio profeta Jeremias foi lançado numa cisterna de lama. É a mesma expressão aqui, Bor Shaon. No Salmo 69, verso 2, o salmista vai também nos repetir essa expressão, dizer: atolei-me em um profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Quantas vezes eu e você nos sentimos também presos em poços que podem ser problemas financeiros, relacionamentos quebrados, crises conjugais, espirituais, insegurança, ausência de determinação pessoal. Nessas horas, nós somos profundamente lembrados de que apenas Deus, com a sua mão, nos tira desse afogamento, desse tremedal de lama, dessa areia movediça do pecado. Nessas horas nós somos lembrados que você e que eu não somos um fim em si mesmos. Nós não vivemos apenas para nós mesmos. Muita gente me pergunta: pastor, por quê? Que tendo tanta gente, essa a indignação de todo mundo, quando passa por uma doença grave, ou por uma situação de dificuldade na vida, por que tendo tanta gente do mal, tanta gente ruim, Deus reservou para mim, Senhor? Olha aí a autojustificação. Logo eu que sou tão bom, logo eu que sou um bom cidadão, logo eu pago meus impostos, frequento a igreja todo domingo, não falho no meu dízimo, sou uma pessoa comprometida com o reino de Deus, não falta um evangelismo, participo das forças de integração da igreja. Por que eu? Por que não bandido? Por que não delinquente? É porque Deus não quis que essa bênção ficasse para gente que não merece. Porque o verdadeiro crente, ele atravessa as tentações, as provações e toda sorte de tribulações, sabedor de que Deus usa essas circunstâncias para o nosso crescimento. Se nós esquecemos disso, a gente fica com esse coração murmurador de Jó, antes da sua experiência reveladora no final do livro. Por quê, Deus? Por quê? Eu queria não ter nascido, eu queria não ter isso, eu queria não ter passado por tudo que eu passei, não queria ter tido família para perder toda ela como eu perdi. Por quê? Por quê? E com um monte de porquês, Deus devolve na mesma moeda para ele, fazendo várias perguntas que ele não tem resposta. Vem cá, Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, medi os outeiros, os montes em balanças de precisão? Onde é que você estava, Jó, quando eu constituí o firmamento? Onde é que você estava? Como quem quer dizer para o seu servo: não questione o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê. Você só precisa sossegar, descansar. No final você vai entender o porquê. Mas olha, nessas horas de perdição, de poços, de covas que se colocam na nossa caminhada, de lá só pode nos tirar o Senhor. Mas Ele não apenas nos livra de lá, queridos. Ele não só nos tira dessa condição tenebrosa e assustadora, Ele também firma os nossos pés, para que nós não voltemos para lá. E agora a gente consiga pisar em terra firme, com segurança, com tranquilidade. E essa base sólida é a sua palavra e as suas ricas promessas. É nelas que nós firmamos os nossos passos. William Carey, conhecido como pai das missões modernas, ele enfrentou diversos desafios para levar, muitos anos atrás, o evangelho à Índia.
Carey perdeu lá a sua esposa, ele viu os seus filhos morrerem, enfrentou desafios e fracassos em todos os seus esforços iniciais em fazer conhecido o nome de Cristo, numa região inóspita e fechadíssima naquele tempo para o evangelho. No entanto, esse William Carey, repito, perdeu sua esposa, perdeu seus filhos, ele declarou, abre aspas, confie em grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Um homem que tinha o fracasso diante dos seus olhos, a ruína dentro da sua própria vida. Mas isso é uma expressão, uma declaração de dentro do coração de quem está com o seu pé na lama, de quem está com o seu pé na incerteza. Isso é uma declaração certa, segura de quem está com o seu pé na rocha. Como cantamos aqui, mas muitas vezes só cantamos, não vivemos. No hino Castelo Forte, se temos que perder família, bens, prazer, embora a vida vá, Jesus por nós está, com Ele reinaremos. Isso é estar com o pé na rocha, isso é estar com o pé afirmado. A dependência de William Carey permitiu que ele perseverasse e a semente do evangelho fosse plantada com sucesso em solo indiano. No Salmo 18, verso número 2, nos é registrado: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 25, Jesus diz aos seus discípulos que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os nossos pés estão firmes, seguros, quando nós estamos caminhando segundo a sua palavra. Não apenas ouvindo-a, mas também guardando no coração e praticando. É o que Jesus disse aos discípulos, é o que o salmista nos reafirma aqui nesse texto. R.C. Sproul afirmou certa vez: a dependência do Senhor é a essência da verdadeira piedade. Sem ela, tentamos viver na força da nossa carne, o que inevitavelmente leva-nos ao fracasso. Em seu livro A Santidade de Deus, de 1985. Eu e você precisamos, e se você ainda não tem vivido dessa forma, hoje é uma oportunidade, um desafio de mudança, para que você reconheça que só Deus é a nossa fonte segura de livramento e de estabilidade, para vivermos de maneira segura, sem abatimento, para que os nossos planos possam ser bem-sucedidos, não aos olhos dos homens, mas aos olhos daquele que a tudo criou. Se de repente você tem caminhado com incerteza, não sabe o que será do seu amanhã, pois eu tenho uma boa notícia para te dizer. O Senhor te convida a nele descansar, a dele depender, pois não há melhor coisa do que depender daquele que tudo pode fazer. Não há nada impossível para ele. Não dependa de mim, não dependa da igreja, não dependa do seu esposo, da sua esposa, não dependa de homem algum, não dependa do seu emprego, não dependa do seu casamento, não dependa da sua profissão, não dependa de nada que não o Senhor, pois Ele nos resgata e só Ele tem poder para transformar a nossa vida de maneira verdadeira, de maneira genuína. Só o Senhor. Nós precisamos, queridos, de uma vez por todas reconhecer isto, nossa dependência. Para com essa síndrome de força ilusória, você não pode. A grandiosidade da verdadeira fé cristã está em reconhecermos que somos fracos, em reconhecermos a nossa carência, em nos humilharmos para o fim de por Ele sermos exaltados em tempo oportuno. Eu não posso. É por isso, queridos, que o Evangelho ele não se associa de forma alguma com a autoajuda.
dos livros best-sellers vendidos dizendo: eu quero, eu posso, eu consigo. O cristão, ele se achega ao Senhor não como desafiam-nos os coaches do tempo moderno, dizendo: fique de pé. O Evangelho diz: quebrante-se e lance-se ao chão. O crente, ele não vence de pé, ele vence de joelhos. O crente, ele não vence porque quer, porque pode, porque consegue. É justamente o contrário, dizendo: eu não posso, eu não consigo. E eu reconheço que nem querer eu quero, porque eu sou pecador. Mas Ele pode, Ele quer, Ele consegue. É por isso que você e eu não temos outra alternativa, precisamos dEle. Como cantamos aqui, como lemos nos textos, porque Ele é o nosso Deus provedor e dEle nós carecemos. Ele não apenas nos tira da nossa lama, como tirou você e a mim, da tua situação de pecado, de miséria, da tua situação de engano, de perdição, de caminho do inferno. Ele te tirou de lá, mas Ele não só te tirou e te abandonou. Ele te tira de lá e te firma os pés nele, que é a rocha. E em terceiro e último lugar, queridos, nós somos motivados a depender, a caminhar sob a dependência do Senhor, porque o Senhor nos inspira louvor e testemunho. Nos versos de 3 a 5 é isso que vamos ver. Mas antes, leia comigo em alta voz essa frase: dependemos, louvor e testemunho. Os versos de 3 a 5, veja na sua Bíblia, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados da mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse novo cântico que foi posto nos lábios do salmista, mesmo diante de ter saído de um tremedal de lama, de um poço de perdição, como ele nos apresentou no verso 1 e 2, refere-se a um louvor renovado, que surge do reconhecimento pleno da obra de Deus em sua vida. O termo hebraico aqui é shir kadash. Aparece em outros lugares, como também no Salmo 96, verso 1, quando ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo, um novo canto. Mas esse novo canto não é uma nova música, como nós temos a tendência de pensar. Esse cântico reflete uma resposta espontânea de gratidão a um Deus que opera maravilhas. A gratidão ao Senhor, queridos, não é apenas, como vemos, um ato pessoal, um sentimento que você ostenta no teu coração. Isto não é gratidão por si só. Quando nós olhamos para o que significa gratidão, precisamos pensar que gratidão é também, além de um ato pessoal, um testemunho público das maravilhas e da obra do Senhor na tua vida. Quantas vezes você tem insistido nisso? As pessoas, quando veem as suas conquistas, eu pergunto, e não precisa me responder. Reflita nisso. As pessoas, quando veem as suas conquistas, elas louvam a você ou louvam o Senhor? O testemunho da obra do Senhor na tua vida tem movido o coração das pessoas a glorificar a você ou ao Senhor, que é o Deus da tua vida? Isso é uma resposta de uma verdadeira gratidão. Quando compartilhamos o que Deus fez, encorajando outros a também confiarem nele. Em um mundo que muitas vezes despreza a fé, nós precisamos encorajar a outros a confiarem no Senhor e somente nele. Testemunhando. E o testemunho, queridos, de uma vida transformada por ele é o mais poderoso meio de evangelização.
Você evangeliza, você comunica de maneira eficaz o evangelho da graça do Senhor quando você testemunha a transformação apesar das suas atitudes, através das suas atitudes. Fanny Crosby é uma conhecida escritora, já falecida, obviamente, de diversos hinos cristãos. Um deles você conhece com toda certeza. Grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mundo e trovões rolando, a contemplar teu mundo na amplidão. Não é? E então cantar eternamente ali, já no final. Grandioso és tu. Como é, igreja? E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse hino foi escrito por essa compositora, Fanny Crosby. Só que tem um detalhe. Ela era cega. Essa mulher de Deus era cega. E viveu a maior parte da sua vida cega. E todas as suas composições, é esse número mesmo, não está errado, mais de 8.000 canções e hinos de louvor ao Senhor. Sendo ela cega. A vida de Fanny Crosby é um testemunho de como a gratidão de um coração resgatado por Cristo transcende as circunstâncias externas, a nossa condição de vida. Cega, foi inspirada pelo Senhor a compor mais de 8.000 hinos, dentre os quais esse que acabamos de entoar uma parte dele. Em Efésios capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso que conviva da seguinte forma: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. É assim que o povo de Deus tem que caminhar. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para proclamar os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas têm conhecido a você, cristão, a você, cristã, como alguém que tem sido inspirado pelo Senhor para louvar as suas maravilhas, para testemunhar publicamente da sua grande obra. John Piper declarou certa vez: o que Deus mais deseja de nós é que vivamos em uma alegria satisfeita nele. O novo canto, queridos, deve estar nos nossos lábios, não só nos dias bons, não só nos dias felizes, também nos dias de provações, também em uma prisão, como lá em Filipos, Paulo e Silas, mesmo trancados, louvavam, glorificavam, e os céus foram movidos em favor deles, para os libertar daquelas cadeias. O crente, ele é movido com seu coração para cantar. E renovando esse canto, cantando coisa nova. Sabe por quê? Porque Deus não faz sempre a mesma coisa na tua vida, meu irmão. Deus faz coisas novas. Todo dia Ele está te surpreendendo. Todo dia Ele está inovando na sua graça e com a sua palavra cada vez mais, quando a gente pensa que não. Lá está Ele nos confortando, nos erguendo para confiar e nos fortalecer, para dependermos dEle. Para dependermos somente dEle. O novo canto tem que estar nos nossos lábios. Nós precisamos estar todo o tempo cantando, atravessando dificuldades, enfrentando momentos bons, pois esse é um ato de reconhecimento a tudo que o Senhor tem feito pela minha e pela sua vida. Isso é uma declaração desimpedida de fé daqueles que não temem reconhecer a sua necessidade de Deus. Eu sou fraco mesmo, reconheço. Preciso do Senhor, reconheço. Reconheça também
O nosso canto, o nosso novo cântico, como aqui o salmista precisa passar pela experiência de quem já sentiu na pele o fato de ter sido resgatado de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Você pode dizer para mim, pastor, até aqui eu ainda não tive nenhuma circunstância dessa. Eu nasci num lar cristão e fui educado por pais cristãos. Eu vivi a minha vida debaixo da aliança do Senhor. Aí eu vou dizer para você assim, eu também. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, o Senhor fez cair todo o peso da consciência diante dos meus olhos de que eu era um miserável. Que o meu pai, a minha mãe, a minha ascendência, o meu sobrenome não era capaz de garantir a minha salvação. Sabe o que era? A graça do Senhor. O sobrenome que haveria de me salvar não era Castro de Almeida. Era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse nome, o nome que está acima de todo nome, Jesus, esse nome era que iria de fato me salvar. A vida boa, externa, ainda para aqueles que desfrutam de privilégio na vida, como eu tive, de nascer num lar evangélico, não afasta de você a tua condição da herança de queda que eu e você temos dos nossos primeiros pais. Todos nós, nenhum de nós pode se esquecer de onde nós estávamos. Eu com vocês. Isso tem que botar um canto na nossa boca. Tem que botar alegria no nosso coração. De entendermos a lama onde nós estávamos. Mas pastor, mesmo assim, porque nós precisamos dele. Nós dependemos do Senhor. Nosso canto deve ser uma resposta pessoal à graça resgatadora de Deus. E o testemunho público da nossa fé glorifica seguramente a Ele e a todas as suas obras. Proclame as obras do Senhor na sua vida. Cante na hora da dificuldade, cante, louve ao Senhor. Não é para botar o cântico para tocar. Hoje com o YouTube, parece que agora a gente está tudo terceirizando. A oração é no YouTube, a devocional é tudo no YouTube. Não é? Eu não estou falando que essa ferramenta não seja uma benção para nós. Esse próprio sermão será transmitido depois no nosso canal da IPA, no YouTube. Até aí não há problema algum. O fato é que você precisa experimentar com seus próprios olhos uma vida de devoção ao Senhor. Não diga para o outro cantar, cante. Ah, pastor, mas eu canto mal. Cante. Cante na sua casa, louve ao Senhor. Você vai ver a diferença no seu dia a dia. Pois isso diz ao Senhor o quanto nós precisamos dele. Um canto grato do crente. Ilumina a graça de Deus para todos que estão ao seu redor. E por isso, ele associa esse novo canto com o testemunho da nossa fé. Conclusão dessa primeira parte, meus irmãos. Quanto mais nos entregamos a Deus em dependência e confiança, mais descobrimos sua suficiência em nossas vidas. Quando reconhecemos a nossa incapacidade, nós começamos a experimentar o poder de Deus trabalhando em nós e por meio de nós. Billy Graham, grande pregador, já falecido. A dependência do Senhor, queridos, é marcado pela espera paciente. Esperei pacientemente pelo Senhor, disse o salmista. A dependência do Senhor ela é marcada pelo resgate poderoso que Ele promoveu na sua e na minha vida. Ele nos diz, tirou-me de um tremedal de lama, de um poço de perdição. A dependência do Senhor, ela precisa ser marcada também pela proclamação da sua bondade, com um novo cântico nos nossos lábios, com um testemunho diante da congregação das maravilhas que Ele tem feito por você e por mim. Assim como Davi
celebrou a fidelidade de Deus, nós somos chamados a confiar e a depender da sua obra, do seu poder. Dependa do Senhor, queridos, perseverando em oração, mesmo nos momentos de silêncio, mesmo nas horas de abatimento. Por quê? Porque Deus ouve as nossas orações. Em segundo lugar, dependa do Senhor, reconhecendo hoje que Ele e somente Ele pode nos resgatar e nos transformar completamente, mudando a nossa sorte, nos dando uma nova veste, agora limpa no sangue do seu Filho, e nos tirando da nossa velha condição de morte e inferno, nos trazer para o reino da sua luz, firmando nele os nossos passos, na rocha. Em terceiro lugar e último, dependa do Senhor, louve a Ele frequentemente e faça pública diante dos seus vizinhos, diante dos seus parentes, diante de todo ser vivo que estiver ao teu redor, o que Deus tem feito na tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E não saia daqui de forma alguma pensando que você, com isso, com esse novo canto, pode se autoexaltar. Você pode encher teu coração de orgulho. Pelo contrário, que você possa sair daqui dessa noite, em nome de Jesus, motivado a cada vez mais depender do Senhor e reconhecer a tua necessidade para com Ele. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, queremos